Olá, senhores. Dei uma olhadinha numa postagem que eu vi na internet. Aí lembrei que poderia estar ligado a uma outra pesquisa. E vou raciocinando aqui com vocês, porque eu realmente não tive tempo. E amanhã também não sei. Então, hoje é dia 4 de setembro de 2023 e estou fazendo isso à noite agora. Agora não vai ter perturbação de celular, né? Mas estou com um pouquinho de sono. Bem, em 2017, foi anunciado a descoberta de um novo continente, submerso, parte submersa. Mas, lógico, essa notícia foi em 2017, mas eles já descobriram antes. Tem 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Que engloba as ilhas da Nova Zelândia e Nova Caledônia. A sua área é maior que a Índia e a Groenlândia. Mas grande parte, vamos dizer, dessa plataforma que descobriram está submersa. Bom, e por que eu estou? Qual é o interesse? Porque é o seguinte, eles dizem que esse supercontinente ele denominava-se Gondwana. E ele se separou, que era uma coisa, separou a coisa de 85 milhões de anos. Bom, olha a sincronização, por exemplo, na aromaterapia. A historinha da aromaterapia tem uma parte que ela fala nesse nome de Gondwana, e que realmente houve um continente que se separou, se partiu no meio e se separou. Então, o que aconteceu? A vegetação ali começou a ser diferente, porque devido ao clima, né, ficou mais quente. Eu acho que aí nessa parte parece que ficou mais quente, ou a outra, não estou lembrando, mas não, no caso não interessa muito. Mas então ela ficou dividida, então a vegetação ficou diferente da outra parte, que ela deixou para lá e ela se dividiu, né? Veio para cá, ela se dividiu no meio. Bom, gente, agora que eu vou, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Anotei muito pouco porque não precisa. Então, vamos lá. Como eu já havia explicado num aí dos meus vídeos, e também, engraçado, há uma controvérsia. Uns dizem que os Anunnakis fizeram os escravos, outros dizem que não, né? Então, ó, não sei o que pensar, mas eu acredito sim que eles tenham feito. Pode estar errado, a coisa que me parece que pode estar errado é dizer que eles fizeram uma criação para ser escravos. Negócio do ouro e tal, isso aí pode ser uma mentira. Mas que eles atuaram na criação, sim, isso foi verdade.
E eles pegaram um símio, porque aqui na Terra tinha seres tipo símios, como vão ter nos planetas primitivos, que serão habitados esses corpos pelas pessoas que não evoluíram aqui da Terra, que irão para outros. Bom, então, realmente, esse lugar existiu e existe ainda, só que está a metade submerso. E onde é que ele fica? Ele fica na Zelândia. Tem a Nova Zelândia e a Zelândia. Tem a Nova Zelândia e a Zelândia é a plataforma achada, né? Então, retornando à época da Inanna, uma Anunnaki, reptiliana Anunnaki, ela... E depois, não, eu tenho uma outra informação que eu não lembro, não sei se foi na... Peraí, deixa eu ver se eu lembro. A lei do Uno, acho que não foi. Foi que negócio da árvore da vida, né? O segredo da árvore da vida. Mas esse lugar em que foi feita a criação, fossem eles para serem escravos ou não, ele tinha a denominação de muito semelhante. O da Lanja. Nome grande, hein? Olha lá. Sabe que com o tempo as denominações vão sofrendo modificações. Um exemplo é o nome do Criador, né? Tantos nomes que ele tem. É o Senhor dos Mundos, é o Jeová, mas Jeová não era Deus, ele era um extraterrestre, mas foi considerado como Deus. Então, ficou Jeová como Deus. Krishna, Shiva, Alá, quem mais? Atom. Ai, fugi. Senhor da vida. E simplesmente Senhor. Algumas igrejas evangélicas chamam Senhor, Senhor só. Só que eles falam Senhor, mas acham que se está direcionado mais a Jesus, pensando que Jesus é Deus, né? Então, esse lugar onde foi criados seres aqui na Terra, segundo outras informações, para a evolução e não para serem escravos, afinal, porque eu tenho um vídeo que eu coloquei, para serem escravos, foi a pesquisa, né, que eu encontrei. Então, a diferença do nome está aqui. Eles retiraram isso, que este era o nome antigo, né?
revoltana, retirar. Ou colocaram isso, e o nome era esse, ou colocaram isso. Aí a gente não sabe. E ela ficava... Bom, vamos lá pegar. Eu tive a ideia de recortar, mas, sabe, eu não enxergo mais as letras pequenininhas do mapa. Inclusive a do computador, aquelas letrinhas fica muito apagadinha. Não dá, tem que botar a cara em cima da tela. E aqui ela é muito pequenino. Gente. Aí tá grande, mas ela é muito pequenina. Esse coração é que grudou aqui, eu não posso tirar. Então, se eu tirar, sai o nome. Então, eu deixei. Grudou aqui. Tinha cola. Muito bem. Então, agora nós vamos ao início da construção, da criação do planeta Terra. O planeta Terra era uma coisa, uma superfície endurecida, sem recortes de águas de um lado ou do outro. Ele era simplesmente assim, né? E a água daqui não é plana a Terra. Terra é redonda. Então, a superfície, eu não sei fazer isso assim no quadro, né? Então, fica aqui. E aqui, água. Com o problema de chuvas intensas, tremores de terra, vulcões jogando a larva, e a larva do vulcão, quando ela atinge a água, seja do mar, seja do rio, ela forma, é impressionante, ela forma uma superfície, porque ela encontrou ali uma temperatura mais fria. É o mesmo que aconteceu na formação, quando os fatores ou partículas do Criador batiam uma na outra, explodia, pum, ela ia lá para cima, aí voltava já com outra temperatura mais fria. E ia assentando e fez, né, o... Então, senhor, isso tudo aqui não tinha espaços, era uma coisa só. Foi formando, né, continentes, arquipélagos, ilhas, e a erosão do próprio Mar das Ondas, que vai, né, avançando, formando outras coisas. Bom, então eu não posso juntar tudo para mostrar para vocês, então eu juntei alguma coisa. Comecei a juntar aqui, por exemplo, África ligada ao Brasil, porque encaixa direitinho. Apesar da erosão do mar e da abertura não é abertura, vamos dizer, da quebra de alguns pedaços daquela formação única. Apesar disso, e depois teve a erosão do mar com milhares de anos, ela encaixa direitinho aqui. Fica uma abertura que naturalmente é o... E aqui é a Nova Zelândia.
Dá para ver aqui? Esse pequenininho. Nova Zelândia está aqui. Aqui é Austrália, né? Deixa eu ver aqui. É Austrália. Isso. Então, primeiro vem a Austrália, depois vem a Nova Zelândia. Então, a Austrália, preste atenção aqui, porque depois vocês vão saber por que eu estou falando isso. A Austrália, ligada à África, há milhares de anos atrás. E esse ligado à Austrália e a Nova Zelândia aqui. Então, e veja bem que encaixa aqui no sudeste da África, que é justamente onde dizem que estava Gondanalândia. Vou deixar isso falar. Gondanalândia. Ali, no sudeste da África, estava isso aí. Agora, descobriram esse continente que é a Zelândia, né? Tem a Nova Zelândia e a Zelândia. As duas estão ali juntas. Mas, há milhares de anos atrás, estava ligada à superfície que hoje nós chamamos África, que não existia África. Porque quando eles explicam e dizem, Atlântida ficava ali, o coisa ficava aqui, a Lemúria ficava lá não sei onde, que é para a gente saber mais ou menos onde ficava, porque naquela época não existia África, não existia Europa, era uma coisa só, que depois foi, né? Foi se autotransformando, foi transformando devido às coisas que eu já falei e outras. A inversão dos polos também, a inversão dos polos. Então, a Gondanalândia, ela submergiu devido à inversão dos polos, já naquela época. Por isso que ela partiu, se separou, e aí ficou dois continentes. Separou um continente para cá e o continente para lá. Então, o que eu quis dizer, revelando essa descoberta, é que, possivelmente, isso que eles acharam lá em Nova Zelândia foi onde foi criado pelos extraterrestres os seres daqui, que foi, segundo os Anunnakis dizem, foi retirado o gene de um símio, que era próprio aqui, né, da Terra, e o gene de um jovem Anunnaki, e aí começaram a fazer a criação e várias criações depois, né? Mas não foram só os Anunnakis. Houve várias raças que colaboraram para a feitura do ser humano aqui. Uma delas foi os pleiadianos, que eles dizem também nas informações que eles dão no livro Terra, Mensageiros do Amanhecer. Mas não foi só eles, foram várias raças que vieram, foram convidadas para melhorar a situação do ser humano aqui, que era um símio. Por quê? Ia demorar milhares e milhares e milhares de anos para eles evoluírem. Então, eles aceleraram essa evolução. Tá? Então, era isso que eu queria dizer. Isso aqui é o principal que eu queria dizer para vocês. Mas vamos falar um pouco também. A Europa, a Espanha, mesmo para ver, a Espanha aqui, ó, ligada na parte de cima da África. E aí, a França, Portugal na pontinha também, porque Portugal é pequeno, mas ele já foi muito grande. Ele foi quase o tamanho da Espanha. Então, a Rússia, ligada, os Estados Unidos, o Canadá,
que tem outros paísezinhos aqui que estavam naquela época ligados à Europa e também ligados aos Estados Unidos, o México, etc, etc. Eu só quis dar uma noção para vocês que era, né, naquela época, era tudo uma coisa só. E não vai voltar agora a ser uma coisa só, porque vai ter sempre, né? Bom, então, a Espanha juntava-se com a África, com Marrocos, Argélia, África com o Brasil, Austrália com o sudeste da África, como eu já mostrei ali, a Nova Zelândia, né? Nova Zelândia encostada na Austrália, América do Norte, Canadá junto também com a Rússia. E sobre esse lugar que acharam, é isso que eu tinha a dizer. E agora eu pergunto, onde é que ficava a Lemúria? Porque quando esse lugar afundou, eles passaram, os sobreviventes, né? Eles passaram a outro lugar, que hoje nós chamamos de Lemúria. E aí? E onde é que ficava essa Lemúria? Eu encontrei na internet dizendo que ficava ao lado da África, em Moçambique, em Madagascar. Bom, então vamos lá. Para a gente ter uma noção. Então, está aqui. Moçambique. Será que está escuro? Aqui. Madagascar. E eles dizem, ficava entre Madagascar e Moçambique. Esse Madagascar, ele pode ser um pedaço da Lemúria, porque ela está afastada da África. Ela está aqui. E eles dizem, ela estava aqui, mas isso antigamente era ligado, né? Esse pode ser um pedaço da Lemúria. E é no Atlântico Pacífico, né? Se não me engano. Bom, aí a Lemúria, ela afundou também. Novo problema, né? Inversão, esporos, alguma coisa. Aí eles foram para outro lugar que nós chamamos continente, que era a Atlântida. Os Atlântidas foram descendentes dos lemurianos. Bom, agora vamos raciocinar. A Terra era uma coisa só, então ela era banhada por mar, por tudo que é lado. E como é que eles foram? Caramba, fechei isso aqui. Tá aqui. Como é que eles foram para o continente? Possivelmente eles daqui, os que salvaram, começaram a vir para cá, uma outra parte do mar. Mas nem todos vão para o mesmo lugar, né? Eles tinham, acho que embarcações para navegar e poderiam vir para cá. Então, pegar isso aqui, ó. Porque, veja bem, se ainda estava unida, aí Moçambique fica nesta partezinha aqui. E mais para cá, que ele mostra lá no mapa, é Madagascar. Então,
eles poderiam ter ido para cá ou para cá. Admitindo a hipótese que ainda não havia mar aqui, se eles estavam aqui neste continente, Ih, gente, eu estou mostrando para ninguém, né? Então, ficava aqui, a Lemúria, aqui. Mais ou menos. Pegava o Moçambique, aqui, Madagascar. Admitindo que aqui não houvesse, ainda não houvesse uma fenda de água, né, de mar. Então, era muito fácil eles passar daqui para cá para formar o continente da Atlântida. Ou, se realmente já havia um pedaço de mar, muito fácil, passaram daqui, entraram aqui no mar, seguiram adiante, e porque o continente é muito grande da Atlântida. Então, aqui, vamos então, novamente, admitindo que houvesse já uma separação de água aqui. Ali a Terra estava junta, né? Aqui já separada. Então, eles poderiam, daqui, navegando, e pegaram toda essa parte. Por quê? Já foi confirmado que a Atlântida pegava o que nós chamamos Açores, Ilha da Madeira, e do outro lado é parte, não sei se é México, Estados Unidos, é daquela parte mais ou menos. E ele, aquela parte, né, plum, quer dizer, se despregou. Ou se despregou, ou ali já havia um pouco de mar. A Atlântida, ela não era um continente, como é que eu vou dizer, contínuo. Ela não era assim, todo. Ela tinha uma grande parte que era um todo, né? Mas ela continuava aqui, como se fossem ilhas, pedaços, ilhas, outra aqui, outra aqui. Então, quando a gente estuda que ela afundou alguma parte daqui primeiro, foram em 3 etapas. E a última foi tudo logo de uma vez. Bem, dizem que quando a inversão acontecer, que ela vai subir de novo. Já estão descobrindo, né? Já descobriram a Goldeulândia, Gondwana, já descobriram. Então, vão descobrir muito mais. Então, eu estou dando essas ideias para vocês, porque pessoas que gostam de pesquisar, e aí, se ainda não tinham alguma ideia, pesquisem e vejam se há possibilidade ou não. Eu vejo que há possibilidade. Tanto se a parte da Terra continuava toda uma só, ou se já estava repartida por faixas de água do mar, tá? De qualquer maneira, veja bem, isso foi há milhões de anos. O planeta ainda era primitivo, porque quando os extraterrestres vieram para cá, encontraram esses seres símios. Não era um homem das cavernas, não era um homem de Neandertal. Com certeza, quando eles fizeram essa transformação nesse ser, ele ainda era embrutecido. Depois fizeram outra mexida dentro do ser,
nos genes, aquela coisa toda, para ser o Neandertal, né? O Homo sapiens. De Neandertal passou ao Homo sapiens, que andava já de pé, né? Vocês reparem que os macacos, eles têm muita semelhança na maneira de andar, mexer o braço. Então, eles aproveitaram esses seres para fazer, porque quando os seres que não são evoluídos são colocados em corpos de símios, o planeta é muito primitivo, ele não vai ter que ficar assim toda a vida ali. Então, é preciso chegar aos extraterrestres para começar a mexer na criação, para evoluir, até nós chegarmos a ser luz lá em outras dimensões. Ninguém evoluído vai ficar perto de seres de outras esferas evoluídos, né, gente? Vê se vocês entendem isso. Então, tem muita gente dizendo assim, eu quero ir para o planeta X, o planeta que é muito evoluído, eu quero ir ficar com os pleiadianos, quero ir com os arturianos. Não adianta. Nós não temos evolução para ficar com eles, salvo alguns seres em missão que estão aqui, já vieram de lá e depois vão retornar. Mas pessoas que ainda têm muito defeito, muito erro, porque elas não se preocupam em melhorar seu interior, né? A tal de reforma íntima, ficam só sonhando, desejando que elas se comunicar com eles. Não adianta. Não adianta. Eles só se comunicam com as pessoas que eles acham que devem se comunicar. Eles só se fazem aparecer a quem eles querem. Fazem a pessoa estar em certos locais para ver naves, chegar na janela, ver naves, ir lá no quintal. Eu acredito que quando eles fazem isso, é para chamar a atenção dos seres que vieram de lá, que estão aqui trabalhando e às vezes não estão trabalhando, não se lembram e eles aparecem para ver se a pessoa lembra. Como é? Vai cumprir a missão ou não? Então, é uma maneira, né, também que eles têm de lembrar as pessoas que quando a gente entra num corpo desses, a gente esquece. E muitos são atraídos para a parte espiritual, mas não lembram da missão. Acabam até cumprindo a missão sem querer, mas sem lembrar que tem que cumprir a missão. E a missão ela pode ser cumprida de várias maneiras. Você pode fazer caridade para os deficientes, para os velhinhos, para as crianças com câncer, pode ser doadora para essas casas que acolhem, né, esses seres, pode ser dar palestras, pode fazer vídeos, pode formar um centro espírita ou um lugar de estudos ufológicos, que também ajuda um pouco, né, que as pessoas têm que saber, né, quem elas são. Todos nós somos extraterrestres, mesmo os que foram feitos aqui. Os que foram feitos aqui têm gene extraterrestre. Então, de qualquer maneira, nós somos. Somos terráqueos extraterrestres. E os que vieram em missão são extraterrestres. Basta morar no outro planeta para ser extraterrestre.
Basta vir de algum outro lugar para ser extraterrestre. Pode vir até numa colônia. Uma colônia para cá cumprir uma missão. Não é daqui, não é da Terra, já foi, não é mais. Está noutra frequência. Bom, senhores, então é isso só que eu queria dizer para vocês. Ficou, assim, uma coisa muito perfeita, né? Mas aí vocês, quem se interessar por essa pesquisa, aí na internet deve ter também alguma coisa sobre isso. E está vindo muitas informações, canalizações, vocês procurem também. Só para conhecer, porque não é isso que vai fazer com que a gente evolui. Este vídeo aqui, não. É simplesmente para conhecimento aqui, porque curiosidade, né? Eles dizem que a gente não deve ter curiosidade de saber as coisas, né? Deve se dedicar à reforma íntima. Mas eu, sinceramente, eu tenho curiosidade. Ué, os povos antigos, a formação da Terra, nossos antepassados, né? São os nossos antepassados, que são nós mesmos. A maioria das pessoas hoje que estão vivendo aqui também já viveram na época dos lemurianos, já viveram, foram feitos lá em Groenlândia, passaram para o continente lemuriano, porque os lemurianos, eu acho que eu esqueci, não falei, né? Os lemurianos foram descendentes dos seres lá de Goldanlândia. Os da Atlântida foram descendentes dos lemurianos, que quando prepararam aquele espaço, porque eles tiveram até que mexer formar a rede magnética, ficou com problema. Aí eles chamaram os lemurianos para lá, os que salvaram, né? Aí foram formando outros lugares, Egito, aqueles países ali árabes, naquela parte toda por ali, né? Ali tem um portal ali, naqueles países árabes tem um grande portal, é o portal maior que tem aqui desta dimensão, e foi por ali que entraram os seres que não deviam ter entrado aqui, os outros negativos, né? Porque se formou, abriu um rombo lá na proteção, né, da Terra, que demorou também muito tempo para endireitar. Porque houve também uma explosão na Atlântida, derivado um cara que diz que é de Capelino. Eu, quando pesquisei, achei que ele era de Marte, mas aí já falaram que é um Capelino. Então aí tem sempre uma versão diferente. Aí. Mas que a coisa aconteceu, aconteceu. O importante é isso. Seja quem ele foi, mas aconteceu. Bom, senhores, então tudo de bom. Espero ter ajudado aí alguma coisa. Até o próximo vídeo.